Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz mais uma vez por estar entrando na presença desse Deus digno de todo louvor e de toda adoração. Quero agradecer a Deus pelas suas infinitas misericórdias, porque são elas a causa, o motivo e a razão de nós não sermos consumidos. E agradeço também a Deus, aleluia, por tudo quanto Ele tem feito em minha vida, em nossas vidas. Quero deixar também aqui, irmãos, mais uma palavra da parte do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ramanduruba canta nabra cantaneira. Onde hoje comanaia. Glória, glória, glória. E exaltado é o nome daquele que tudo criou. Irmãos, aqui no livro de Isaías, capítulo 65, a partir do versículo 17 diz, irmãos: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Irmãos, quando a gente analisa este versículo, a qual Deus está usando o profeta Isaías para escrever, a gente vê claramente que verdadeiramente Deus criará um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque segundo a Bíblia, na volta de Jesus, este céu e essa terra passará. O próprio Jesus, no capítulo 24, versículo 25, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Segundo Pedro 3, a partir do versículo 10, Pedro diz: porque o dia do Senhor, a volta do Senhor, virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e na terra e as obras que nela há se queimarão. A Bíblia, irmãos, é a boca de Deus para aqueles que um dia verdadeiramente querem habitar nas mansões celestiais. E Deus, por intermédio do próprio Jesus, diz que o céu e a terra, que hoje está diante dos nossos olhos, naquele grande dia vai se passar. Pedro também confirma aquilo que Jesus disse na sua palavra: porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e na terra e as obras que nela há se queimarão. Quando que isso vai se suceder? Na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o terrível e grande dia do Senhor para aqueles que não deram crédito na sua palavra, e é também a consumação do século. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui irá passar. E tem muita gente que infelizmente, por causa de algumas coisas
existe sobre a face dessa terra está perdendo a sua oportunidade de entrar e morar com Cristo nas mansões celestiais. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque aquele que salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida, aquele que deixar de viver segundo o seu próprio desejo, segundo a sua própria carne, salvará a sua vida para a vida eterna. E Jesus diz: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O mundo já deu o que tinha que dar. Aprenda a discernir as profecias, assim como Israel discernia as estações por intermédio de uma figueira. Já está tudo preparado neste mundo para o reinado do filho da perdição, do homem da iniquidade, aquele que se levantará contra tudo que se chama Deus e contra aqueles que adoram a Deus, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, mas ele não é Deus. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse capítulo 21, a gente vê o apóstolo João, o qual foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, para receber da parte de Deus, da parte de Jesus, as revelações para consolar a igreja e encorajar a sua igreja nos últimos dias sobre a face dessa terra. E João diz: eu vi um novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram quando? Na volta de Jesus. E o mar já não existe. Por que que o mar não existirá? Porque o mar é sinal de separação entre as nações, entre os povos, entre os países. E João continua dizendo: eu vi, aleluia, ramando Urubacantaneia, eu vi o novo céu e a nova terra. Eu vi também a nova Jerusalém, a cidade santa, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa, ataviado para o seu marido. Oh, glória a Deus e aleluia. João vê a minha e a tua recompensa. É por isso que vale a pena, ainda que muitas das vezes desanimamos, queremos retroceder, parar no meio do deserto, mas aquele que nos prometeu, ele é fiel, começou e finalizará a boa e excelente obra na minha e na tua vida. Eu vi a nova Jerusalém, eu vi a cidade santa descendo do céu, adereçado como uma esposa ataviado para o seu marido. E de repente surge uma grande voz diante de João dizendo: João, eis aqui, João, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão, e esses homens serão o seu povo, e o mesmo Deus estarão com eles e serão o seu Deus. João vê a cidade descendo do céu com os homens, e esses homens nada mais é do que a própria igreja que subiu com Cristo no dia do
do arrebatamento. E tem gente que quer ser feliz aqui nessa terra. Tem gente que quer ter paz, alegria, gozo. Mas a partir do momento que Adão e Eva caiu, entregou o jardim do Éden nas mãos daquele que veio para roubar, matar e destruir, acabou-se a felicidade do homem. Felicidade verdadeira só após o arrebatamento da igreja, para aqueles que verdadeiramente subir com Cristo para morar no céu. Porque quando a cidade descer, com os homens, com a igreja dentro dela, João diz aquilo que o Senhor mandou anunciar para a sua igreja agora nos últimos dias. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas se passaram. Esse mundo de pecado passou. Esse mundo de decepção ficou para trás. Este mundo de contradições deixou de existir. Por isso Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E Jesus, sentado no trono, olha para João e diz: João, eis que faço nova todas as coisas. João, escreva, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo quanto saiu da boca do Senhor se cumprirá, porque Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Toda palavra que sair da boca dele se cumprirá, porque Ele vela pela sua bendita e poderosa palavra. E Jesus disse mais ainda: João, está cumprido, João, tudo que eu prometi, João. Nenhum tio caiu por terra. Está cumprido, João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E qualquer que tiver sede de graça, João, lhe darei da fonte da água da vida. E o que vencer o quê, meus irmãos, igreja do Senhor? Os que vencer este mundo de ilusão, os que vencer este mundo de pecado, de engano, de injustiça, aquele que permanecer, assim como o Senhor nos disse que por se multiplicar o amor, a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, é este que verdadeiramente será salvo. E o que vencer herdará todas as coisas, João. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aqui, irmãos, o nosso Deus, ele nos deixa uma palavra de alerta. Alerta para que nós venhamos estar atentos. E ele diz exatamente: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicadores, aos homicidas, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a qual é a segunda morte. E quando a gente olhamos para esta passagem, a gente vê que João, ele tem uma visão da cidade,
do novo céu, da nova terra e da cidade santa descendo do céu. Mas quando chega no versículo 9 de Apocalipse 21, a Bíblia diz que um anjo que tinha as 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, leva João em espírito a um grande e alto monte e começou a mostrar para João os detalhes de dentro desta cidade, a perfeição desta cidade. Quão valiosa é esta cidade! E a Bíblia diz que quando João é levado a este grande alto monte, que ele começa a contemplar com os seus olhos tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que muitas das vezes pensam até mesmo em parar, mas não para. Aquele que pensa voltar para trás, mas não volta, mesmo tropicando sem força, toma sua cruz e continua seguindo o autor e consumador da nossa fé. João, ele começa a olhar e ele começa, aleluia, ficar admirado, espantado com tudo aquilo que ele estava vendo. E ele começa a dizer: a cidade tem a glória de Deus, a sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima. É como uma pedra de jaspe. Aleluia. A cidade é como uma luz resplandecente. Então ele vai citando aquilo que estava diante dos seus olhos. E ele continua dizendo: e a cidade tem um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nome escrito sobre as portas. Sabe quais são os nomes que está escrito sobre as portas? O nome das 12 tribos de Israel, que é a igreja do Antigo Testamento. E de repente João continua: e o muro da cidade tem 12 fundamentos, e nos fundamentos debaixo da porta da cidade, nos alicerces da cidade, debaixo da porta, está escrito o nome dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Apóstolo só existe 12. Esses que andam por aí dizendo que são apóstolos não passam de trambiqueiros, mentirosos e falsos profetas. Apóstolo só existe 12. Aqueles que estão escritos debaixo das 12 portas da cidade santa, da nova Jerusalém. Oh, aleluia! O que passa disso, aleluia, é homem querendo se aparecer. Oh, glória, aleluia! E João diz que a cidade santa ela é quadrada, mede 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Isso aqui fala da perfeição de como realmente foi construída esta cidade. Ela é perfeita, ela não é torta, não tem um lado maior do que o outro. Ela é perfeita segundo o querer e a vontade do nosso Deus. E João diz: os muros da cidade é feito de jaspe, e a cidade feita de ouro puro, como vidro transparente. E a cidade é tão maravilhosa
além de ser feito de jaspe, ainda é enfeitado com 12 tipos de pedras preciosíssimas. O nosso Deus investiu aquilo que Ele tinha de melhor e preparou esta cidade para mim e para você. As 12 portas da cidade são 12 pérolas, 12 pedras preciosas. 12 portas, cada porta uma pérola. E João diz também que a praça da cidade é feita de ouro puro, como vidro transparente. Só que de repente, irmãos, João, olhando para aquela cidade, algo lhe chamou a atenção. E ele começou a dizer: mas essa cidade ela não tem templo, essa cidade ela não tem igreja, essa cidade ela não tem casa, essa cidade ela não tem prédio, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A igreja vai habitar no esconderijo daquele que tudo criou. Aleluia! Só que ali eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E João diz, irmãos, que a cidade ela não necessita da lua nem do sol para clarear, para resplandecer, porque o grande Deus Todo-Poderoso alumia e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. E João diz que as nações andarão na sua luz. Os reis da terra levarão para dentro daquela cidade a glória e a honra das nações. A Bíblia nos relata que as portas daquela cidade não se fechará de dia, porque ali não haverá mais noite, mas a glória do Deus Todo-Poderoso nos alumiará. E por que ali as portas não vão se fechar? Porque quem vai guardar esta cidade é o Deus dos exércitos, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ramando canta nabra canta neira, Juan de odio com anaias. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, bendito e exaltado é o teu santo e poderoso nome, Deus eterno. Só que tem um porém, irmãos. Mais uma vez o Senhor nos deixa um outro versículo de alerta, para que nós possamos verdadeiramente entender se desejamos um dia habitar nessa cidade. Venhamos verdadeiramente se preparar, se precaver, nos separar das astutas ciladas do inimigo das nossas almas. Porque João diz: mas dentro daquela cidade não entrará coisa alguma que contamina, nem cometa a abominação mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Oh Jesus, tu és maravilhoso.
Tu és grande e digno de todo louvor e de toda adoração. Ramando Uruba Cantaneia, Tu és o primeiro e último, e o que vive, o que foi morto, mas eis que está vivo para todo sempre. Amém. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. E João continua dizendo, aqui nós já entramos já em Apocalipse 22. João diz, e o anjo que falava comigo mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, no meio da praça da cidade, de uma e da outra banda do rio, está a árvore da vida, produzindo 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha da sua árvore são para a saúde das nações. Aquela árvore representa o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio, morreu, ressuscitou e tirou o pecado do mundo. Árvore da vida, aquela que um dia estava no centro do jardim do Éden. A Bíblia diz que se encontra lá no céu, aguardando eu e você, para nos alimentar de mês em mês, não só da sua folha, mas também do seu fruto, do próprio fruto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós alimentamos da sua palavra, mas naquele grande dia iremos nos alimentar direto da sua árvore, direto do seu fruto, porque Ele é o Deus maravilhoso, digno de todo louvor e de toda adoração. E para finalizar, irmãos, o anjo diz que ali naquele lugar nunca mais haverá maldição contra alguém. Sabe por quê? Porque ali estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Esses servos seremos nós, a igreja, que iremos servir o Senhor 24 horas por dia, lhe adorando, lhe exaltando, reconhecendo que verdadeiramente Ele é o Deus eterno, digno de todo louvor e de toda adoração. E a Bíblia diz que nós veremos a sua face, nós veremos o seu rosto assim como Ele é, e em nossa face e em nosso rosto estará escrito o nome dEle. E a Bíblia diz que ali nunca mais haverá noite, nunca mais haverá treva, nunca mais sentiremos e nem veremos a face do inimigo das nossas almas. E João diz que a cidade não necessita de lâmpada nem do sol, porque o Deus mesmo alumia eu e você, todo aquele que permaneceu fiel a Deus. Reinaremos para todo sempre com Ele. Porém, você que vai ouvir esta palavra, você que vai ouvir esta pregação, faça aí uma introspectiva da sua vida. Faz uma retrospectiva e vê se realmente um dia você quer habitar nesta cidade, se um dia verdadeiramente você quer morar neste lugar. Se você quer, a hora é agora. Se você deseja, o momento é agora. Não deixe para depois aquilo que você tem que fazer agora.
porque muitos estão vivendo como nos dias de Noé. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, e o dilúvio veio e levou a todos. Senhor meu Deus, trabalha nas mentes e nos corações, Pai, por intermédio, meu Deus, desta bendita e poderosa palavra. O Senhor diz que nós temos que pregar, porque quem faz a obra é o Teu Espírito. Portanto, Senhor, eu te agradeço por tudo, de todo o meu coração, por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo a Tua bendita, verdadeira e poderosa palavra. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo venha estar com cada um de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Todos